Gostaria de agradecer o convite que foi formulado pela SBA, Sociedade Brasileira de Anestesiologia, para proferir a palestra sobre sistema urinário e anestesia. O sistema urinário nós consideramos um sistema muito importante. Para vocês terem ideia, existe um artigo que foi publicado recentemente que tem uma das maiores casuísticas do mundo. Uma população de mais de 1 milhão de pessoas, de pacientes, em que eles fizeram a avaliação do ritmo de filtração glomerular estimado. E, considerando o normal, 60 ml de ritmo de filtração glomerular por minuto, estimado por minuto, a causa de morte aumentou em 6 vezes quando esse ritmo de filtração glomerular estimado caiu abaixo de 15 ml por minuto. Como causa cardiovascular, qualquer causa, nós tivemos um aumento de 3 vezes. E só para o item hospitalização, se esse paciente chegasse a ser hospitalizado, ele tinha 3 vezes maior risco de morte do que os indivíduos que tinham a função renal normal. Isso mostra que esse sistema é extremamente importante para o funcionamento adequado do organismo humano. Então vamos começar. Como nós somos anestesiologistas, nós temos que imaginar que para que uma anestesia, um bloqueio seja realizado para anestesiar um órgão como o rim, que fica na parte mais superior, nós temos que fazer o bloqueio em nível da 10ª torácica até a 1ª lombar. Enquanto que na porção mais inferior do sistema urinário nós temos o órgão reprodutor, que é o pênis ou a vagina, e os níveis de inervação são a 2ª sacral ou da 2ª à 4ª sacral. O órgão rim, ele possui aproximadamente 1 milhão de néfron, que é a unidade funcional do rim. Este néfron, ele pode ter diversos tamanhos, a depender do posicionamento dele na região cortical, que geralmente ele tem uma alça de Rayleigh curta, enquanto que na região medular essa alça de Rayleigh se torna mais prolongada. Então, se nós fizermos um corte histológico no néfron, nós vamos ver que existe inicialmente uma região de ultrafiltração, que é o glomérulo, inclusive ela está acoplada à mácula densa. Nós temos a cápsula de Bowman e temos, continuando, os túbulos, desde o túbulo contornado proximal até o túbulo distal, ou duto coletor. Isso que eu gostaria de mostrar é que nessas regiões tubulares nós temos diferente população de vilosidade. E essa vilosidade é que vai dar a condição de reabsorção e secreção do rim. Vocês podem ver que o túbulo proximal é onde essa população é maior, enquanto que na região terminal, que é o túbulo coletor, essas vilosidades são mais raras. Quando o sangue adentra o rim,
E eu queria dizer que o rim é o órgão mais vascularizado do organismo, pois o peso dele é de aproximadamente 0,4% de todo o peso corpóreo e ele recebe 20% do débito cardíaco. O sangue, ao entrar pela artéria, indo para a arteríola aferente, aí vai se dar o primeiro funcionamento renal, que é o ritmo de filtração glomerular. Em seguida, porque esse ultrafiltrado, ele praticamente tem a mesma concentração de substâncias e eletrólitos do plasma, só que ele já é separado das macromoléculas. Então, esse ultrafiltrado, ele vai sofrer uma série de alterações ao longo do túbulo, né? Principalmente para a secreção tubular, ou seja, a entrada de uma parte dessa substância pode entrar novamente além da filtração glomerular. E depois nós temos o terceiro item, que é a reabsorção tubular, ou seja, uma determinadas substâncias podem ser reabsorvidas, ser reaproveitadas pelo organismo. Então, na realidade, o rim é dito órgão excretor, mas ele é um órgão controlador de todas as substâncias, eletrólitos do organismo. De tal maneira que aproximadamente 180 litros passam ou são ultrafiltrados, enquanto somente 2 litros desses 180 litros é que são efetivamente eliminados através da urina. Para a gente fazer uma avaliação, a primeira coisa é avaliar o ritmo de filtração glomerular. Esse ritmo de filtração glomerular, ele pode ser avaliado através do clearance, que é a medida do volume urinário, ml por minuto, vezes a concentração urinária, dividido pela concentração plasmática dessa substância. O que mais se aproxima, a substância que mais se aproxima do ritmo de filtração glomerular verdadeiro é a inulina. Acontece que o clearance de inulina há a necessidade de se fazer injeção de inulina, porque nós não temos essa substância no organismo. Então, ele é pouco prática. Então, na clínica diária, o clearance é usado como clearance de creatinina, que é uma substância endógena. E geralmente se faz a coleta do volume urinário de 24 horas, porque o grande erro é a coleta da urina. Os valores normais do ritmo de filtração, eles variam, são maiores no homem, são menores na mulher. A criança nasce, o recém-nascido, com 50% do ritmo de filtração glomerular em relação ao peso corporal, de modo que existe essa diferença. Só que a mulher, quando ela está na fase de gestação, o seu ritmo de filtração glomerular aumenta aproximadamente em 30%, exatamente para poder suprir as necessidades dela e do seu concepto. Vocês podem ver que uma coisa importante é que a idade influencia muito nesse ritmo de filtração glomerular. As pessoas, os indivíduos, têm o seu ritmo de filtração glomerular reduzido em 1% a partir de 30 anos de idade. Consequentemente, quando ele tem 80 anos, ele está com o ritmo de filtração glomerular em 50% reduzido. Isso é válido tanto para o homem
como para a mulher. De modo que o paciente, quando ele chega à sua senitude, quando ele chega à idade mais madura, ele pode ter o ritmo de filtração em valores inferiores ao que é preconizado na literatura como 60 ml, como normal. Em outras palavras, este paciente é um paciente que não tem nenhuma reserva. Quer dizer, qualquer agressão feita a esse paciente, o rim, o ritmo de filtração glomerular poderá ficar reduzido abaixo dos níveis da normalidade. A avaliação da função renal, ela geralmente é feita por um valor muito simples, que é o da creatinina plasmática. A creatinina plasmática faz 75 anos que ela é utilizada na clínica. Só que o grande problema da creatinina plasmática é que nós temos a certeza que existe a alteração da função renal só de maneira tardia. Ou seja, a creatinina plasmática ela é muito pouco específica. Não é? Aliás, ela é pouco sensível, mas somente tardiamente é que ela se torna extremamente específica. Quer dizer, quando existe alteração da creatinina plasmática, é sinal que o rim já está com a sua função renal deteriorada em valores muito elevados. Mas, havendo aumento da creatinina plasmática, com certeza nós podemos fazer o diagnóstico de alteração importante da função renal. Isso é válido para ambos os sexos, tanto para o homem como para a mulher e para esses indivíduos. Por isso que, para dar uma maior acurácia ao exame só da creatinina plasmática, foi criado a creatinina estimada, o clearance de creatinina estimado, que é dado pela seguinte fórmula: 140 é uma constante, menos a idade, vezes o peso, dividido pela creatinina plasmática. Com isso, nós temos o clearance de creatinina estimado. Eu acho que nós deveríamos todos solicitarmos ao laboratório que, em vez de fornecer a creatinina plasmática, o ideal seria fornecer o clearance de creatinina estimado. Por isso que houve uma recomendação de um grupo que estuda, o Grupo Nacional de Rim, né, do Programa de Educação dos Estados Unidos, em que ele considera que a creatinina plasmática deve ser substituída pelo ritmo de filtração glomerular estimado. O segunda regra, em que ele considera que deveria ser registrado só valores acima de 60 ml. Então, igual ou acima de 60 ml, nós consideramos o rim como um órgão com funcionamento normal. Só que valores abaixo de 60 ml, eles devem ser expressos nos seus verdadeiros valores. Então, se nós tivermos um valor de 27 ou 29,7 ml por minuto, ou menos de 60, esses valores têm que ser dados até a primeira casa decimal. Hoje, nós temos uma alternativa de exame para substituir a creatinina plasmática, que é a cistatina C. A cistatina C é uma substância endógena, é um varredor mitocondrial, em que ele é eliminado pela célula em valores constantes. A grande vantagem da cistatina C sobre a creatinina
plasmática é que ela não sofre alteração em processos inflamatórios, no paciente que é portador do câncer, no peso, na massa corporal, nem diferença de sexo e idade. Só que isso é válido só para os indivíduos acima de 3 meses de idade. Então vocês podem ver que até os 3 meses de idade a cistatina C tem valores mais elevados. Só a partir de 3 meses de idade nós temos valores que são aproximados e independe inclusive da idade, independe do peso e do sexo. Bom, a função renal, ela pode, como eu expliquei, só para recapitular, ela sofre uma ultrafiltração, como também pode sofrer uma secreção total do excedente que não é filtrado, de maneira que ele pode ser totalmente eliminado. Um segundo exemplo é que ele pode sofrer uma reabsorção, depois de filtrado, de tal maneira que somente uma parte pequena pode ser eliminada através da urina. E o terceiro exemplo é que ele a substância é totalmente filtrada e totalmente reabsorvida, de tal maneira que praticamente nós não vamos ter essa substância na urina. Bom, dito isso, eu queria dizer que o rim tem múltipla funcionalidade, ou seja, ele atua de maneira efetiva no controle do equilíbrio ácido-base. Então, ele pode fazer isso através da excreção de ácido. E aí, ao nível tubular, nós temos o fosfato ácido, que é trocado pelo sódio, e vai ser eliminado pela urina o fosfato diácido de sódio, ou seja, com 2 íons de hidrogênio. Com isso, esse hidrogênio é eliminado do organismo. Então, vocês podem imaginar que numa condição de doença renal, principalmente a doença já grave, o paciente vai apresentar uma acidose metabólica, porque a excreção de ácido vai ser extremamente dificultada nesses indivíduos. O segundo mecanismo de ação no equilíbrio ácido-básico é a reabsorção de bicarbonato. Então, aí a anidrase carbônica tem um papel importante, em que o CO2, o gás carbônico mais água, vai ser formado em ácido carbônico e o bicarbonato vai ser reabsorvido. Então, grande parte do bicarbonato ele é reabsorvido através da ação dessa enzima chamada anidrase carbônica. Então, com isso, uma grande parte do bicarbonato vai ser reabsorvido para o organismo, que esse tampão é muito importante no equilíbrio ácido-base. O terceiro mecanismo é também a excreção de ácidos. O íon hidrogênio ele pode ser eliminado através da amônia, que capta um íon hidrogênio transformando em amônio, porque a amônia ela é extremamente difusível, então ela pode atravessar barreiras, enquanto que o amônio é uma substância que não tem condição de ser reabsorvido, e com isso é eliminado pela urina. Então, de modo geral, essa urina é bastante ácida, porque o rim funciona eliminando os ácidos fixos do organismo a todo instante. Outra função renal, da fisiologia renal, está no aparelho justo-glomerular.
Este aparelho justaglomerular é um órgão especializado responsável pela liberação de renina. Então, ele utiliza a liberação de renina para fazer o controle, o autocontrole da pressão arterial, inclusive do próprio autorregulação renal, da função renal. Influencia na liberação dessa renina a estimulação simpática beta-adrenérgica ou alteração da pressão da parede da artéria aferente ou modificação do fluxo de cloreto através da mácula densa. Então, existem fatores nervosos e fatores de volume que vão interferir no aparelho justaglomerular. Para vocês entenderem esse mecanismo, eu mostraria o aparelho justaglomerular. Então, se houver redução da arteríola aferente, via estimulação de nervo, dando vasoconstrição, nós vamos reduzir o contato do túbulo, né, da mácula densa com células justaglomerulares e surgir a liberação da renina. Então, existe, tanto do lado da volemia como do lado nervoso, a possibilidade dessa movimentação do contato entre a mácula densa e as células justaglomerulares com a liberação da renina, desencadeando o sistema renina-angiotensina-aldosterona. O rim, ele tem a capacidade de regular a volemia. Ele faz isso através do mecanismo da contracorrente. Então, na alça de Henle, vocês podem ver que no segmento descendente, a osmolaridade do líquido é em torno de 300. E ele pode chegar a 1.400 na porção mais medular da alça de Henle. E depois, em seguida, essa osmolaridade vai sendo aumentada. Então, vocês podem ver que tudo isso acontece porque existe a permeabilidade da água no segmento descendente, né? E com participação ativa também do sódio. Isso acontece também no segmento ascendente, de tal maneira que ele volta a receber, a perder água e receber o sódio no segmento descendente e ascendente. De tal maneira que no duto coletor, essa osmolaridade, lá na parte mais superior, ele é 300. E aí existe uma dicotomia. Se houver a presença do hormônio antidiurético, nós vamos ter o quê? A reabsorção de líquido, de água, de maneira que a urina fica muito concentrada. Isso porque o rim percebe que existe necessidade de preservar volume. Se existe excesso de volume, o hormônio diurético está bastante reduzido, não existe a permeabilidade da água nesse duto coletor e, com isso, a diurese pode ser intensa. Isso, na ausência do hormônio antidiurético, que pode estar ausente em determinadas condições patológicas, nós temos a diabetes insípidos, né? Que é o diabetes nefrogênica, em que o paciente tem intensa poliúria, né? Porque o rim perdeu a capacidade de absorver água. Isso, quem regula é exatamente a osmolaridade plasmática que regula a produção do hormônio antidiurético. Então, vocês podem ver, até 280, praticamente não existe a liberação do hormônio antidiurético. Essa liberação central, que é na hipófise posterior, ela começa a acontecer através dos osmos receptores de maneira intensa a partir
de um aumento da osmolaridade plasmática acima de 280. O mesmo acontece com a queda da pressão arterial. Quer dizer, havendo uma redução da pressão arterial, imediatamente acionado o mecanismo de produção do hormônio diurético no sentido de preservar a volemia. Isso, por exemplo, no choque hipovolêmico é importante e fundamental. Além disso, para haver esse controle da volemia, o rim interage com o coração e com o cérebro. E essa interação só acontece, ou melhor, só foi descoberto recentemente, na década de 80, com os peptídeos natriuréticos atriais. Esse peptídeo natriurético, eles são, porque tem vários, tem o A, B e o C, e outros que estão sendo descobertos, eles são liberados através de estímulo no átrio. Quer dizer, no átrio do coração, nós temos a produção desses peptídeos que interagem tanto estimulando a volemia, quer dizer, aumentando a diurese, o ritmo de filtração, e também sofre o controle em nível central. Esse fator natriurético, na realidade, é cadeia de aminoácido que tem uma característica interessante, um formato em gravata. Para vocês terem noção da importância do fator natriurético, foi feita uma pesquisa em que os animais eram deprivados de água, de tal maneira que vocês podem ver o controle inicial, né, com valores em torno de 40 ou mais de fator natriurético atrial e praticamente a ausência da arginina vasopressina, o hormônio antidiurético. E à medida que o animal era deprivado de líquido até o estado de desidratação, vocês podem ver que o fator natriurético ia sendo reduzido gradativamente e o fator natriurético ia elevando também gradativamente, formando praticamente uma imagem espelho. De modo que, em resumo, o rim ele atua no sistema renina-angiotensina-aldosterona, ou seja, na volemia. Ele tem um sistema próprio, que é a produção de prostaglandina. Então, nós temos prostaglandina tipo PG2, PGF, que são vasodilatadoras, ou as tromboxanas, né, que são vasoconstritoras. Então, essas prostaglandinas são muito importantes para a autorregulação renal, porque senão, como eu disse, o rim é um órgão que recebe uma volemia muito grande. Então, em estado de baixo débito, por exemplo, num choque, essas prostaglandinas elas vão ser liberadas no sentido de dar autorregulação renal. O mesmo com relação ao hormônio diurético, lembrar que o rim produz eritropoetina, que interfere no controle de hemácias, de modo que o paciente com insuficiência renal grave ele tem uma anemia normocítica normocrômica, e o peptídeo natriurético atrial, que é aquele elo entre o rim, o coração e o cérebro. Vamos agora mostrar que o rim ele controla a volemia através do sódio, de maneira que o túbulo proximal reabsorve aproximadamente 65% do sódio, enquanto a alça ascendente de Henle, 25%. E o restante na porção distal entre 7% a 2%. E
só são eliminados aproximadamente 1% do sódio que é ultrafiltrado. Agora, existem fármacos que são capazes de interferir na reabsorção do sódio. Então, nós temos as 5 categorias de diuréticos. O que atua na pulsão proximal são os inibidores da anidrase carbônica. Eles são diuréticos muito fracos porque o túbulo proximal ele tem condição de se suplantar. Quer dizer, é uma competição que ele ganha sempre, exatamente porque ele tem sempre uma capacidade maior de reabsorver o sódio. Nós temos no 2 os diuréticos osmóticos, que são os carreadores de líquido, através da osmolaridade dele. O exemplo é o manitol. O terceiro seria o diurético de alça, que são os diuréticos mais potentes, mais efetivos, exatamente porque não tem aquela condição inicial da reabsorção do túbulo proximal de sódio. De maneira que, uma vez eliminado o sódio, ele praticamente será eliminado sem haver nenhuma compensação. O quarto seria os diazídicos e os quintos são os diuréticos, assim, muito interessantes, porque eles são poupadores de potássio e o clínico interage entre os diuréticos comuns, que geralmente eles eliminam o potássio, com os diuréticos poupadores no sentido de contrabalançar essa eliminação do potássio dos outros diuréticos que eu citei. Eles podem atuar antagonizando a aldosterona, que é o caso da espirolactana, ou de maneira independente. Aí eu poderia citar a milorida e o triantireno. O manitol, ele aumenta o quê? O volume sanguíneo. Então a gente tem que ter muito cuidado em pacientes que têm, por exemplo, insuficiência cardíaca. Ele aumenta o fluxo sanguíneo cortical e medular, o ritmo de filtração glomerular, e com isso ele vai produzir o quê? Uma diurese osmótica, aumentando o fluxo tubular de líquido. Lembramos também que o manitol, ele elimina também os radicais livres. De maneira que ele é usado, por exemplo, no transplante renal, porque ele pode ajudar a manter esse órgão até o momento do transplante. A furosemida, ela tem uma ação vasodilatadora cortical renal. Ela diminui a resistência aferente arteriolar. Ela reduz o ritmo de filtração glomerular e o fluxo tubular e reduz o consumo de oxigênio. Só que a gente tem que ter um cuidado muito grande em usar a furosemida porque ela pode causar um mal maior. Ou seja, quando nós tivermos uma diminuição da diurese, uma oligúria, se nós fizermos a furosemida, com toda certeza nós podemos prejudicar mais ainda o organismo, porque o rim está numa fase em que ele está preservando o volume, e o furosemide estaria eliminando, nós estaríamos tranquilos com a grande diurese, só que o paciente teria uma maior desidratação. Então eu gostaria de dar a definição de oligúria. A oligúria, ela é a diminuição da diurese menor que 400 ml no tempo de 24 horas. Como nós não trabalhamos com um período tão alargado de tempo, o ideal seria nós minutarmos ou medirmos a diurese em termos de hora. Então, no caso de hora, a oligúria seria quando a diurese for menor que 17 ml hora, ou abaixo de 0,3. Porque 0,5 ml por minuto é o normal de uma diurese. Então, abaixo de 0,3, nós estamos na condição de oligúria. A oligúria, ela não nos fala praticamente nada, a não ser que a gente consiga avaliar a concentração urinária.
Então, a concentração urinária ela pode ser avaliada por vários equipamentos. Um deles é através da densidade urinária, de um densímetro. Só que vocês imaginem, eu estou com um déficit de urina, eu preciso de uma quantidade muito grande de urina para medir a densidade urinária pelo densímetro. Então, esse é um equipamento que não tem nenhuma maneira de ser realizado na oligúria. O equipamento preciso é o osmômetro, que mede a osmolaridade urinária. Mas é um equipamento pouco difundido nos nossos hospitais. O que eu recomendo é o uso de um refratômetro, que custa muito barato e com uma gota de urina nós temos condições de avaliar a densidade urinária. Então, esse urodensímetro, né, ele pode ter uma medida direta no própria sala de cirurgia da densidade urinária. Aí nós podemos chegar ao diagnóstico diferencial do tipo de oligúria através da avaliação urinária, né? Nós já conceituamos oligúria, e essa condição seria pré-renal. O pré-renal seria um estado quase que fisiológico do rim, que está a todo custo querendo preservar líquido do organismo. Com isso nós temos uma densidade maior que 1,030 e uma excreção fracionária de sódio maior que 1. Na insuficiência renal, nós vamos ter o quê? Se nós usarmos o método da FI, nós vamos ter proteinúria. Mas, avaliado a densidade urinária, nós vamos ter uma densidade baixa e uma excreção fracionária acima de 1%. Com isso, no pré-renal e no renal, nós vamos ter densidade 1,020 ou mais, na renal 1,010, na osmolaridade acima de 300 osmóis, enquanto que a renal, esses valores são maiores, aqui menor, né, no caso do pré-renal. O sódio geralmente está bastante diminuído, enquanto que na renal está aumentado. A relação sódio-creatinina urinária é a mesma coisa, a excreção de sódio é que está diminuída, enquanto que na renal está aumentada. Isso quer dizer o seguinte, que o rim, no pré-renal, ele está no máximo de reabsorção de líquidos e sódio, enquanto que a renal ele perdeu essa capacidade por lesão tubular. E com isso nós temos a eliminação de proteínas de baixo peso no renal e de enzimas também. Quer dizer, a eliminação dessas proteínas e enzimas é que vão fazer também a diferenciação entre renal e pré-renal. Isso porque, por exemplo, a excreção fracionária de sódio, como existe a preservação do sódio, ela é muito importante. E ela é feita assim, avaliando-se o sódio urinário dividido pelo sódio plasmático e, por sua vez, a relação creatinina urinária dividido pela creatinina plasmática. Como esses valores são muito baixos, geralmente isso é feito em termos de porcentagem. Então, com isso, nós temos a excreção fracionária de sódio em porcentagem. O mecanismo geral que induz, da anestesia geral, que induz a oligúria, é quando nós temos uma anestesia capaz de dar um baixo débito, uma redução da autorregulação, com consequente aumento dos hormônios antidiuréticos, angiotensina, produção de catecolamina, a alteração da redistribuição do fluxo sanguíneo, tudo isso vai dar uma diminuição da diurese em anestesia geral, geralmente profunda, com redução intensa do débito cardíaco. Bom, na oligúria, nós podemos fazer o tratamento profilático, principalmente com reposição de volume.
Isso é o mais importante de tudo. E podemos usar fármacos que podem atuar como bloqueadores de cálcio, existe na literatura do canal de cálcio, substâncias inotrópicas para corrigir o débito cardíaco, drogas vasodilatadoras, alfa-2 agonistas, diuréticos. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque não está nada provado que ele vá melhorar a condição renal, né? Manitol e a dopamina. A dopamina foi uma droga que foi muito usada, ela é um vasodilatador, principalmente usado 1 a 3 microgramas por quilo por minuto. Hoje em dia a dopamina caiu em desuso porque tem sido mostrado que a dopamina só tem um efeito vasodilatador. Inclusive nós temos um trabalho nosso em que a gente mostrou que se o paciente está hidratado, a dopamina aumenta a diurese. Se o paciente não está hidratado, isso aconteceu no pré-operatório, a dopamina não causou diurese, ou seja, aumento do volume urinário, nem a excreção de sódio. Por isso que meta-análises têm mostrado que a dopamina não tem alterado nem a condição de morte do paciente com insuficiência renal, nem o curso da insuficiência renal, nem tido nenhum outro benefício, de maneira que a dopamina hoje estaria em desuso. No lugar da dopamina, está sendo preconizado hoje o fenodelpan, que tem um aumento específico da dopamina 1, exclusivamente, que é vasodilatador, sem os outros efeitos da dopamina. Bom, quando nós temos uma lesão renal, o que nós temos inicialmente é a destruição das vilosidades tubulares. Com a destruição das vilosidades tubulares, nós vamos ter o quê? Uma lesão do túbulo proximal, uma lesão do túbulo distal, liberação de enzimas e proteínas de baixo peso, exatamente pela destruição dessas vilosidades, que tem inclusive origem estrutural, citoplasma, lilosoma, membranas e tudo. Isso tudo tem dado atualmente a condição de diagnóstico através de enzimas e proteínas de baixo peso. Então a primeira delas é a N-acetilglucosamina, o NAG. A outra é a fosfatase alcalina, ou o gama-GT, ou então proteínas de baixo peso, que é a beta-2 microglobulina e o retinol. Bem recentemente, com o estudo do genoma renal, se descobriu que essa substância que chama de maneira abreviada NGAL, que é a nitrofil gelatinase associada à lipocalina, ela é capaz de dar o diagnóstico precoce de insuficiência renal. Isso é um trabalho que foi publicado no Lancet, em que mostra que com 2 horas nós já temos a diferenciação de diagnóstico da insuficiência renal causada por cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea. E o item creatinina plasmático só apareceu 24, 48 horas depois que foi surgir valores elevados da creatinina plasmática. Como eu falei no início, a creatinina plasmática ela é um avaliador bastante fidedigno da função renal, só que de maneira tardia. O mesmo nós temos com relação à medida do Negal na urina. Mais recentemente, existe um trabalho mostrando que a cistatina C tem a mesma condição de avaliar precocemente essa insuficiência renal da mesma maneira que o Negal. E isso acontece também
foi feito um trabalho que foi publicado aqui no Anesthesiology, em que o Negal estava precocemente elevado, mostrando insuficiência renal. E para finalizar, existe uma classificação de insuficiência renal aguda que se chama RIFLE. Essa classificação, ela é chamada de RIFLE porque a primeira coisa é o risco da insuficiência renal. Ou seja, nós temos uma creatinina de 1,5 do valor normal ou uma diminuição da diurese por mais de 6 horas. Lesão, que o inglês chama de injury, que é o I do RIFLE, que é 2 vezes a creatinina e uma redução de 0,5 ml por quilo por minuto por mais de 12 horas. Ou seja, oligúria por mais de 12 horas. No primeiro caso, a oligúria por mais de 6 horas. Existe a falência quando a creatinina é 3 vezes maior do que o valor normal e a oligúria, uma diminuição do volume urinário menos que 0,3 ml por mais de 24 horas, por um período maior. Perda, que é o loss, que é a insuficiência renal, né, propriamente dito, que acontece durante 4 semanas. Ou então a doença renal terminal, propriamente dito, quando essa insuficiência renal está estabelecido por mais de 3 meses.